A TV Sudoeste volta a transmitir ao vivo o debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Agora, os candidatos farão perguntas de tema livre, relembrando as regras nesse segundo bloco e também no terceiro e no quarto blocos. Cada candidato pode ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. De acordo com o sorteio que foi realizado antes, quem começa perguntando é o candidato Wesley Guzmão. Por favor, o senhor se dirige aqui, candidato. Mas como vocês acompanharam no bloco anterior, na vez do candidato Wesley Guzmão, não foi feito o sorteio do tema. Então, nesse bloco, para a sua pergunta, candidato, como no outro não foi feito o sorteio, será feito agora o sorteio do tema, que será objeto da pergunta. Agronegócio. Quem o senhor escolhe para responder sua pergunta, candidato? Arlindo. Candidato Arlindo Rebouças, por favor. Candidato Wesley Guzmão, o senhor tem 30 segundos. Candidato Arlindo Rebouças, nós sabemos que o agronegócio é uma força no Brasil, no país inteiro. E vivencia um grande problema de conquista, de novo o problema de água. Os produtores rurais estavam sendo caçados pela polícia porque estavam irrigando, produzindo grãos. Grãos para gerar os alimentos, emprego, renda, atividade nobre. Como é que o candidato vê essa situação? 1 minuto e 30, candidato, para a resposta. Nós sabemos que nos últimos anos a zona rural tem passado por grandes secas, prejudicado muito o agronegócio. Mas o agronegócio está prejudicado muito mais por falta de barragens para atender o agricultor, tanto o pequeno agricultor como o grande agricultor. E, ultimamente, o governo esqueceu das estradas, que dificulta muito. E outra coisa, quando nós vimos ali a discussão do uso dos rios que abastecem Vitória da Conquista, nós vimos ali os produtores tratados como bandido. Botar na cadeia, inclusive teve um vereador na Câmara que tratou eles como verdadeiros bandidos. Não são produtores, são pessoas que produzem alimento para nós, porque o dia que eles deixarem de produzir, com certeza nós vamos passar fome aqui na cidade. Então nós temos que fazer investimento em centro de comercialização. Tem um problema do Ceasa, ali na Juraci Magalhães, que é o centro que abastece todo o sudoeste de Conquista. Então nós temos que incentivá-lo, construir um novo centro de abastecimento, né? Incentivar a tecnologia para a zona rural. Não pode o homem do campo hoje usar ferramentas rústicas como enxada, foice. Não pode. Nós temos que incentivar a tecnologia para o homem do campo. Candidato Wesley Guzmão, o senhor tem 1 minuto para a réplica. E veja bem, Arlindo, que foi dito aqui que eu não sou engenheiro. Não sou mesmo, não. Mas não precisa ser engenheiro para observar que a captação de água flutuante naquele local foi realmente inadequado. Faltou planejamento, um projeto bem elaborado, como o projeto da barragem. O projeto da barragem, sem dúvida, ele foi atestado pela Embasa, já tem licença ambiental, mas faltou a vontade de fazer. E aí o governo prometeu. Eu me lembro que o deputado do PT, quando era fustigado na Assembleia, fazia lá o mesmo discurso que fez aqui. Está vindo aí, está chegando, e até agora nós estamos vendo que a produção rural carece de investimento para a construção das barragens e uma cidade de 350 mil habitantes vivencia mais um angustiante racionamento. Candidato Arlindo, 45 segundos, melhor dizendo, para a tréplica. Olha, quando se alega licitação, que não houve nenhuma empresa interessada, porque a licitação foi mal feita, faltou competência. Porque nós entendemos que uma licitação bem feita, bem elaborada, eu falo porque eu conheço o bem público, já fui gerente executivo do INSS, participei de diversas vezes de licitações e não dá licitação vazia. Então ela foi proposital, porque faltou vontade política. Ou mais, faliram a Bahia e não tinha dinheiro realmente para construir a barragem. Aí foi enganando o povo, que a licitação não apareceu ninguém para fazer a barragem. É incompetência mesmo do governo aí, está falido. Já está nos seus momentos finais. Graças a Deus, dia domingo, nós vamos botar pá de cal em cima desse governo tão incompetente. Obrigado, candidato Arlindo. Candidato Wesley. Agora a gente vai prosseguir o bloco com o tema livre, conforme eu expliquei anteriormente.
Conforme a ordem do sorteio, o candidato agora que faz a pergunta é o candidato Roberto Dias. Por favor, candidato. A quem o senhor vai dirigir sua pergunta? Dirigir minha pergunta para o candidato Joás Meira. Por favor, candidato. A pergunta em 30 segundos, candidato Roberto. Candidato, caso o senhor venha a ser eleito na próxima eleição, qual critério que o senhor usaria na contratação do funcionalismo público, já que existem muitos concursados e não chamados para exercer sua função? Eu gostaria que o senhor me falasse para a gente qual é esse critério que o senhor usaria. Candidato Joás, a resposta em 1 minuto e 30. Candidato Roberto, o processo legal normatizado que se espera na contratação do serviço público é através do concurso público. Uma outra forma também de admissão seria através dos cargos, comissionados. Na questão do concurso público, é preciso que se avalie de forma muito clara a questão da lei de responsabilidade fiscal. As demandas são muito grandes para o município e, com certeza, quando se faz um concurso público, já se coloca naquele elenco de vagas a necessidade do município. As demandas vão aumentando e a proporção da necessidade o município vai contratando. Mas é preciso estar atento, como eu disse, sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. O gestor não pode ultrapassar o índice de 53%. Então, é preciso ter muito cuidado com respeito a isso, mas, com certeza, no nosso governo, dentro de um orçamento planejado, nós vamos estar suprindo as necessidades do município, respeitando a lei. Na questão da contratação, na questão dos cargos comissionados, o critério será o critério da idoneidade, da honestidade, o critério da capacidade, porque nós entendemos que o serviço público precisa ser composto de pessoas que sejam honestas, idôneas e que sejam capazes. A réplica, candidato, em 1 minuto. Na nossa gestão, candidato, nós queremos priorizar os concursados. Eles questionam, nós andamos muito na cidade, fui questionado por pessoas, por que até hoje eu não fui contratado, já que eu passei no concurso e a prefeitura não contrata a gente? O que você sabe me informar a respeito? Eu realmente fiquei sem a resposta, mas eu, no caso eu seja eleito, eu vou usar o critério da contratação apenas dos concursados, exceto nos casos de alguma catástrofe que precisa ser contratado com urgência. Mas nosso critério vai ser baseado no concurso público e sim, aí daí para frente nós podemos ter, no caso de urgência, de uma catástrofe, podemos abrir mão desse concursado para colocar pessoas para resolver problema de uma catástrofe que tem que ser contratado com urgência. Aí sim, usamos os contratos comuns, apenas nesses casos. Candidato Joás, a tréplica em 45 segundos. Inclusive, o Ministério Público, ele cobra o cumprimento dessa norma, que realmente tem que ser, através de concurso, ressalvadas essas situações de emergência, conforme o senhor citou. Eu gostaria também de acrescentar que existe a forma, como nós falamos, que é a forma de cargos comissionados. Que critérios o meu governo vai usar para contratar, melhor dizendo, para designar cargos comissionados? Nós entendemos que é preciso que tenha uma idoneidade moral, como nós falamos, que seja capaz, que não apenas seja critério político, e que essa pessoa tenha uma ficha limpa e a sua declaração de bens publicada no Diário Oficial do município com total transparência. Ok, obrigado, candidato Joás Meira. O candidato Roberto Dias, podem voltar para os seus lugares. Conforme a ordem do sorteio, quem faz a pergunta agora é o candidato Fabrício Falcão. Para quem o senhor vai dirigir sua pergunta, candidato? Para o candidato Wesley Guzmão. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos para formular a questão. Candidato, o senhor tem dito em seus programas que o seu maior aliado para a Prefeitura de Conquista é o ministro Gedel Vieira Lima, o deputado Lúcio Vieira Lima, 2 irmãos do PMDB. Quero saber do senhor o que é que essas duas figuras já fizeram por Conquista nesses últimos 20 anos, talvez, aí, porque o que eu tenho aqui, nunca vi uma obra, uma ação deles em Vitória Conquista até o exato momento. O aeroporto, candidato, para chegar no estágio que chegou, havia
algo que emperrava. E o presidente do Movimento Conquista Pode Voar Mais Alto, que, cansado de procurar o governo, o seu governo, me procurou e Gedel, o ministro Gedel, e o deputado Lúcio marcaram uma audiência. Eu fui ao ministro Moreira Franco e o nó foi desatado. Portanto, nós queremos, inclusive, falar para a Vitória da Conquista que recentemente eu voltei a Brasília. A primeira vez que eu fui, eu não era candidato. Apresentador da Resenha Geral, foi em 2013. Fui agora, e o deputado Lúcio, que é o relator de uma medida provisória, no valor de 398 milhões, ele, inclusive, visitando a SAC, colocou Vitória da Conquista como prioridade para o término do aeroporto que o governo do PT e que o deputado Fabrício apoia, não conseguiu avançar com o aeroporto. Para que ele chegasse ao estágio, além da estação nossa em Brasília, necessitou que Antônio Carlos Magalhães Júnior canalizasse os recursos fruto de articulação com o então deputado federal, o seu filho, que hoje é prefeito de Salvador, ACM Neto. Candidato Fabrício, 1 minuto para a réplica. Candidato, o então ministro Gedel do governo Lula foi ministro por 3 anos da integração nacional. Nunca botou uma pedra de sabão no município de Vitória da Conquista. O Lúcio Vieira Lima é deputado já pelo 2º mandato, nunca tive uma obra dele que pudesse ser posta em conquista. Nós temos que ter fatos concretos. O ministro Moreira Franco, ministro por 3 anos no governo de Dilma, do seu partido, o PMDB, não fez o aeroporto andar. O aeroporto ainda não consegue andar, ainda sob a tutela hoje do seu partido. Quero dizer que nós temos que ter política séria, com responsabilidade, e quando trazer um deputado para cá, que traga deputados como eu fiz com a deputada Alice Portugal, que dezenas de obras foram postas em conquista, junto com o meu mandato como vereador, como deputado estadual, junto com ela, emendas parlamentares que trouxeram obras para a Vitória da Conquista, colégios municipais, colégio estadual, quadras poliesportivas, reforma do ginásio Raul Ferraz. Então, enfim, ter deputados e ter políticos que venham conosco para cá para somar e construir esta importante cidade que é a Vitória da Conquista, não ficar apenas com falácias. Candidato Érzio Guzmão tem 45 para a tréplica. O deputado Fabrício sabe, quando o ministro da Integração Nacional, e dizia o ex-presidente Lula, que o deputado apoia, que foi o melhor ministro, e foi ele. Agora mesmo resolveu um problema de Salvador que a presidente Dilma não resolvia. O problema do BRT, canalizou logo, liberou logo 418 milhões. E ele, assistindo o Jornal Nacional, deputado, ele viu a situação do Aparecida. Ligou para mim e disse: Erzen, avise o prefeito que ele pode vir aqui no Ministério, nós temos recursos, não precisa sequer de licitação, porque é uma obra emergencial. O prefeito não foi, nunca procurou o ministro Gedel. Ele não procurou e você sabe, o deputado sabe, que precisa passar pela prefeitura. Ok, candidatos, muito obrigado. Agora, pela ordem do sorteio, o próximo a fazer pergunta é o candidato Joás Meira. Por favor, candidato. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Para o candidato José Raimundo. Por favor, candidato. Candidato Joás, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, entendendo a crise econômica pela qual o país passa, o desemprego aumentando a cada dia, tem impactado com certeza o nosso município. Que alternativas, enquanto candidato, o senhor propõe para a geração de emprego e renda em nosso município? Candidato José Raimundo, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato Joás, em 2 níveis essa questão pode ser colocada. Em primeiro lugar, a Prefeitura Municipal, ela tem um conjunto de atividades, ela funciona bem, a sua folha significa 24 milhões de reais por mês, há uma série de projetos alavancados em andamento, por exemplo, muitas obras, como a Avenida Perimetral, 13 avenidas que estamos já na programação para serem recuperadas, com ciclovia, o terminal Lauro de Freitas. Todos esses investimentos propiciam a criação de emprego e de renda para a cidade. Além disso, nós temos também programas específicos voltados
para o pequeno e médio empreendedor, como, por exemplo, a economia solidária, o Banco do Povo, e vamos criar, inclusive, uma linha específica para os jovens que queiram abrir o seu primeiro negócio. Inclusive agora com uma nova linhagem de possibilidades, ou seja, uma série de procedimentos simplificados para que esses empréstimos possam chegar até o jovem empreendedor. Mas, no conjunto da obra, a nossa gestão, a Prefeitura de Conquista contribuiu em muito durante esses anos, que transformou Vitória da Conquista na cidade que mais se desenvolveu no Norte e Nordeste. 1 minuto para a réplica, candidato Joás. No nosso programa de governo constam várias ações para gerar emprego e renda. Nós entendemos que Conquista tem um comércio que precisa ser revitalizado. É preciso também revitalizar o comércio não só do centro, mas também dos bairros. Nós temos comércios que precisam ser estimulados, como no bairro Alto Marom, Urb 6, Patagônia, Urb 5, além do centro, é claro, ou seja, lá a gente, olhando a cidade, a gente verifica que existem trabalhadores que exercem o seu trabalho, microempreendedores individuais, e que precisam realmente ter todo o apoio. A gente pretende também, dentro do nosso programa de governo, estimular o agronegócio, estimular também a abertura de novas empresas, a vinda de empresas que não sejam empresas predatórias, mas que gerem emprego e renda para a nossa cidade. A réplica, candidato José Raimundo, em 45 segundos. Queria dizer também, Joás, que a obra do aeroporto, da mesma forma que a barragem do Catolé, significam um suporte, uma estrutura para que a cidade continue atraindo investimentos. E no caso do aeroporto, o convênio 76.9301 de 2012 é com o governo do Estado e foi repassado 53 milhões que esses recursos foram aplicados na construção da pista do aeroporto. E o novo convênio, 82.2719 de 2015, 45 milhões para o terminal do aeroporto. Não tem nada a ver com o candidato do PMDB que falou aqui. Como sempre, ele inventa histórias. Ok, candidatos, muito obrigado. Pela ordem do sorteio, os senhores podem voltar aos seus lugares. Agora, pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Arlindo Rebouças. Por favor, candidato. Pode perguntar por medo, como que eu vou perguntar? Sim, sim. Nesse bloco e nos próximos, cada candidato pode ser perguntado até 2 vezes. Para quem o senhor vai dirigir sua pergunta? Zé Raimundo. Candidato José Raimundo Fontes, por favor. O senhor tem 30 segundos, candidato. Candidato Zé Raimundo, nós sabemos que Conquista é uma cidade politizada. Em seu governo, conforme está aqui nos dados oficiais, a mortalidade infantil é mais do que o dobro da nacional. A pior nota na educação do Brasil. E a violência mais do que o dobro da média nacional no seu governo. Como é que o candidato pretende convencer esse povo que o seu governo hoje vai ser melhor? Candidato José Raimundo, 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato Arlindo Rebouças, mas o candidato não está falando com a verdade. A nossa mortalidade infantil é abaixo da média da Bahia e abaixo da média nacional. É 2,6. Pegamos a mortalidade infantil na casa dos 34, 35, descemos para 17, 16 e agora, este ano, está na casa do 12,9. Portanto, graças às políticas públicas na área da saúde, inclusive com o Hospital Isaú Matos, que é uma fundação pública que tem o controle do município. Não foi privatizado o Hospital Isaú Matos, porque ali todos os procedimentos são gratuitos. E eu desafio alguém que tenha encontrado algum paciente que tenha pago por um procedimento no Hospital Isaú Matos. Da mesma forma, o IDEB tem melhorado. Saímos agora, deste ano, subimos ao longo desse período 25% no IDEB. Recentemente, nas séries iniciais, quase atingimos a meta nacional. E nas séries finais, subimos também relativamente um bom número. Mas a educação é um eterno processo de construção. Agora, o que eu não concordo
é que se diga que os alunos são analfabetos e que os professores não sabem ensinar os alunos as 4 operações matemáticas, porque nós somos campeões brasileiros na Olimpíada de Matemática. Candidato Arlindo Rebouças, 1 minuto para a réplica. Nós temos aqui todos os dados oficiais do seu governo, que foi 2005, 2008. Todos, uma vergonha. Quanto aos Almates, fez pior do que privatizasse, porque se privatizasse o dinheiro vinha para o município. Não, fez a fundação, onde o hospital era referência nacional e hoje é uma vergonha nacional, é caso de polícia constantemente. O laboratório central diminui em torno de 50 mil procedimentos por ano, né? Tirando a comunidade de ter esse atendimento. Em vez de estar aumentando, está diminuindo. Então, nós vamos realmente retomar os Almates, colocar para o município, né, anular, acabar com esse convênio, com essa fundação, que foi um absurdo que nós discutimos na Câmara, nós fomos contra, porque nós sabíamos que ia acontecer isso aí, onde o funcionário lá é maltratado todos os dias. Não pode ser assim. Nós temos que realmente recuperar os Almates e o Laboratório Central. E vamos recuperar sim. Candidato José Raimundo, 45 segundos para a tréplica. Prezado Arlindo, veja, os seus números são lá de 2005, nós estamos em 2016. O processo evolui. A cidade cresce, a educação é dinâmica, os dados são atuais, que eu apresentei para o público, para você, mãe, pai de aluno, que sabe que seu filho está estudando, os professores estão trabalhando num esforço gigantesco, nós, do governo, e eu, enquanto deputado, colaborando e ajudando em parceria com o deputado federal Valdeiro Pereira, trazendo emendas para ajudar o governo municipal a estruturar tanto a saúde como a educação. Os Almatos é uma referência, sim, são 8 mil procedimentos anuais. Referência nacional, continua sendo. Ok, candidato. Obrigado, candidato Arlindo. O candidato José Raimundo pode continuar aqui e, pela ordem do sorteio, o senhor vai fazer a próxima pergunta. O senhor venha para esse púlpito aqui da minha direita. Quem o senhor vai escolher para responder sua pergunta? Eu gostaria do candidato Jean Fabrício. Por favor, candidato. Candidato José Raimundo, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Jean Fabrício, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas medidas que estão sendo gestadas pelo governo Temer, do PMDB, que tem um candidato em Vitória da Conquista que é ligado diretamente a ele. Medidas que vão tirar os direitos dos trabalhadores, em especial também na área da educação. Como é que você vê esse cenário em que conquistas históricas estão ameaçadas? Candidato Fabrício, 1h30 para a resposta. Olha, candidato, eu sempre fui ligado em toda a minha vida política, faço política há 22, 23, 24 anos, possivelmente, desde a luta pelo movimento estudantil na universidade, depois como movimento sindical, como vereador, como deputado, sempre fiz um mandato ligado à melhoria de vida do povo brasileiro. O projeto que está aí, do atual governo, Pé de Maldade, é um projeto de desmantelamento dos direitos sociais conquistados há décadas e décadas pelo povo brasileiro. Rasgar a CLT, dirimir ações dos trabalhadores, lutas e conquistas delas, para fazer com que os trabalhadores percam seus direitos garantidos em lei. Inclusive, a questão da aposentadoria, que vai levar para 65 ou 70 anos, a pessoa já não tem mais condição de usufruir da aposentadoria. A questão da educação está fazendo uma reformulação muito grave, que pode ser danosa ao povo brasileiro, que precisa estudar, e fora que os recursos para a saúde, para a educação, estão sendo planos aí de congelar, pelo menos pelos próximos 4 anos, todos os recursos. O dinheiro da saúde pública no Brasil, ele é um dinheiro pouco. Precisamos ter mais recursos para a saúde. E o plano do atual governo é congelar esse dinheiro. Ou seja, o pouco dinheiro que existe para a saúde pública vai ficar pior, porque você tem inflação, correção, necessidade de aumentar recursos para a saúde e vai ter os recursos diminuídos. Isso é uma coisa grave e o povo brasileiro não pode perder direitos conquistados em relação à saúde, educação e outros bem-estar que são devidos ao nosso povo. Candidato José Raimundo, 1 minuto para a réplica. Olha, porque é muito fácil se falar. E temos ouvido aqui em Vitória da Conquista o candidato do PMDB, seja enquanto radialista, na sua profissão, desqualificar, criticar, e na hora que se apresenta como candidato, vem com uma série de propostas que, na verdade, já estão em andamento, como é o aeroporto
e a barragem, pongando claramente em uma medida, em uma ação do nosso governo do Estado e do governo anterior, e agora critica a educação, critica a saúde, e o governo dele vem com uma série de medidas cortando os direitos dos trabalhadores, impedindo que as políticas sociais de inclusão que fizemos nesses anos possam prosseguir. Eu, por exemplo, estou com muito temor de que tudo que construímos possa ser destruído. Candidato... Mas Conquista é inteligente e não vai nesse caminho. Ok, candidato Fabrício, a tréplica em 45 segundos. Olha, eu quero dizer ao povo de Conquista que faço política com seriedade, com responsabilidade, e o interesse meu, como prefeito, é melhorar a vida do povo de Conquista. Trabalharei arduamente durante os próximos 4 anos para ter uma saúde pública melhor, para ter uma educação mais inclusiva, uma educação melhor para o povo de Conquista, e nós temos que fazer com que um prefeito seja aquele capaz de não só falar, mas ter condições de práticas reais de melhoria da vida do povo. Conquista não pode ficar esperando por promessas ou falácias, mas sim ter um governo sério, comprometido e que vá buscar recursos e ações que possam fortalecer e melhorar a vida do povo de Conquista, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito social, para fazer de Conquista um ambiente melhor para todo o nosso povo de Vitória da Conquista. Ok, obrigado ao candidato José Raimundo. O candidato Fabrício Falcão podem voltar para os seus lugares. Termina aqui o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Globo Eleições 2016.